o Odair, a gente viu que não tinha nada. Isso é coisa que acontece no jogo, né? E existe um dito dentro da boleirada que é o seguinte: o que rolou dentro do campo, fica dentro do campo. Não adianta você levar para o lado de fora, porque não vai resolver isso. Acho que foi exatamente o que aconteceu. E não adianta. Se você mexer com esses caras que têm criatividade, e essa eu não tinha visto, não. Realmente. E você viu nas redes sociais? Legal. Ele foi comemorar com uma taça de vinho e disse que era um isotônico de uva. Também teve essa pilha. Eu queria falar agora do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus está com um ciclo extremamente vitorioso. Quase tudo que ele disputou, ele ganhou com o Flamengo. A gente pode... essa imagem que a gente já mostrou é uma foto, essa foto viralizou. Alexandre Cassiano, do jornal o Globo, uma bela imagem. Isso é uma foto, hein, gente? Isso é talento do fotógrafo, tá? Não é montagem, não. E agora eu quero ir para os títulos que o Jesus já abocanhou neste pouco mais de um ano de Flamengo. Ele estreou na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Estreou e ficou pelo meio do caminho. Dos títulos que ele disputou no Brasil, é o único que ele não ganhou. Ganhou o Campeonato Brasileiro, com a maior campanha da história. Ganhou a Libertadores. Não ganhou o Mundial de Clubes. Ganhou o Estadual. Ganhou a Supercopa. Ganhou a Recopa. Né? Então, assim, a passagem dele é extremamente vitoriosa. O Flamengo agora se pergunta sobre o futuro dele, porque em Portugal, por mais que o presidente Rodolfo Landim tenha dito ontem que o Jesus assegurou que semana que vem estará lá comandando o treino, em Portugal o Benfica segue muito confiante. Quem lê as manchetes dos jornais portugueses, elas estão divididas hoje em dois assuntos: Porto campeão e Jesus no Benfica. E Jesus no Benfica, inclusive, segundo o jornal A Bola, levando jogadores que atuam no Brasil. Eu vou esperar o Jesus se pronunciar para saber o futuro dele. O Jesus optou ele pelo silêncio. Ele não falou sobre o assunto e quem não fala sobre o assunto vai alimentando o mistério. A Flá TV, que faz as entrevistas depois do jogo, tampouco perguntou para o treinador, não achou interessante perguntar, direito da Flá TV. Eu sigo com o mistério até o Jesus falar, ou pelo menos o Benfica dar a questão por encerrada. O que eu apurei, isso é uma apuração, é que o Flamengo, e de forma correta, a meu ver, começou a monitorar a situação de outros treinadores. Caso o Jesus saia, o Flamengo está monitorando, o Flamengo espera que o Jesus fique, mas está monitorando a situação de outros treinadores. Um deles que eu posso assegurar, o Flamengo está monitorando, não fez proposta, nada, apenas foi buscar informações sobre a situação dele. É o Marcelo Galhardo do River Plate. E ouviu de um agente do futebol que o Galhardo acabou de renovar com o River, dificilmente sairia do River, mesmo se o Flamengo fizesse uma proposta. Mas o Flamengo tem esse patamar de técnico caso o Jesus saia. Ele busca alguém de fora do Brasil e alguém de muito currículo para, caso ele sair, venha substituí-lo. Hoje, o PVC também tem as suas apurações no blog dele e o PVC tem ido numa linha de que Jesus fica, que a situação está sinalizando para isso, né, PVC? Não tem como cravar, não dá para entrar na cabeça dele. Eu voltei a falar com gente muito perto dele que continua dizendo que não é impossível que ele vá ao Benfica, mas que é muito difícil que ele vá. Isso, claro, tem muita gente imaginando diferente. Agora, tem uma coisa que você falou aqui que é importante. Quem olha as manchetes do jornal A Bola, por exemplo, vai entender que o Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, espera a sinalização e o sim hoje. Mas quem entra na matéria vai ver informações que são numa linha mais difícil. Por quê? Primeiro, o Benfica, o jornal A Bola falou o tempo inteiro em 2 milhões de euros anuais. Hoje, o jornal A Bola diz que o Luiz Felipe Vieira pode subir esse valor para 3 milhões e meio anuais, que aproxima do que o Flamengo paga, mas nesse caso ele diminui o tempo de contrato. Lembra que a gente falou na sexta-feira? 2 milhões de euros anuais por 4 anos não é o mesmo que ele ganha no Flamengo, é menos, mas ele vai chegar a 8 milhões perto dos 70 anos. Chama-se estabilidade. Segundo ponto que a bola trata, e não tem mais 4 anos de contrato, para aumentar o salário diminui o tempo de contrato. Não tem a história de 7 milhões de euros, hein?
Quando começou o negócio do Jesus no Benfica, estava falando, ele vai ganhar 7 milhões de euros anuais. Não existe isso. Está falando de 2 milhões de euros anuais, podendo chegar a 3 milhões e meio. O outro ponto que a bola trata na matéria de hoje, ele não vai a Portugal, segundo o jornal A Bola, nesse final de semana, porque ele tem 5 dias de folga. Ele iria se tivesse conquistado a Taça Rio. Quem está dizendo que ele não vai, não sou eu. É o jornal A Bola, que diz que ele não tem agendada a viagem a Portugal e que só irá a Portugal se negociar e chegar aos 5 com o Benfica. Então, diferente da manchete, a matéria te leva a pensar em outras coisas. O que pode ser favorável para o Benfica? Pressão familiar. Se tiver pressão da família, ele pode negociar com o Benfica. Ele pode negociar, não. Negociar, ele está negociando. Ele pode ceder e ir para o Benfica. Mas não é tão facinho como está parecendo, embora não dê para cravar agora o que é que vai acontecer. Não dá para entrar na cabeça dele. Ok, PVC. Kleber Júnior, algo a falar sobre Jesus, antes de eu chamar o intervalo? Não, eu acho que ele só deveria ter dado um pronunciamento, entendeu? Logo quando essa história veio à tona. Porque aí teria acabado, entendeu? Ou para o sim ou para o não. Porque isso é uma coisa muito pessoal. Eu estou com PVC. Eu acho que o lado familiar, né, ele está já há 1 ano e pouquinho no Brasil, 1 ano e 1 mês, né? No Brasil, sem a família. E isso tem um peso muito grande. Né? E a gente já viu que ele é muito apegado à família. E isso eu acho que pode ter um peso muito grande. A questão de grana, eu acho que ela fica em segundo plano, até mesmo porque ele é muito bem pago. Aqui no Brasil, com o moral que ele tem, eu acho que independente do que ele resolver, a história dele dentro do futebol brasileiro e dentro do Flamengo, ela já está marcada, já está consolidada, né, por essa revolução que ele fez com o time em tão pouco tempo e mostrando que você pode realmente jogar um futebol tão bom no Brasil como se joga na Europa. Eu falei... Está escrita a história, sem dúvida nenhuma, André. Essa questão de grana, o Júnior fala que ele não... O PVC deu um número, assim, se ele fizer um contrato até não sei quando com o Benfica, é a independência financeira, não tem a menor noção da vida econômica do Jorge Jesus. Penso apenas que por você ter dito que, como informação, apuração, que o Flamengo já monitora outros treinadores... Eu entendo perfeitamente, na época de final de Campeonato do Rio, o Jorge Jesus ficar na dele e não falar nada. Agora, hoje, um dia depois, terça-feira, quando se reapresentar, aí eu imagino que já pudesse ser dada alguma declaração mais definitiva. Definitiva não é vou ou não vou. Estou ouvindo proposta, sim, do Benfica. Estou pensando. Pelo Flamengo estar monitorando, o que será que foi dito entre Jesus e Flamengo? Porque a semana passada era um jantar com o presidente do Flamengo quando ele tinha dito que ficava. Mas se você traz uma informação hoje que o Flamengo está monitorando, talvez nem o Flamengo saiba. Já parece ser a hora de alguém saber alguma coisa e só pode ser da boca do Jorge Jesus. E também encaro com naturalidade um clube de futebol que esteja sempre atento ao mercado, né? Até porque o contrato do Jesus, ele é curto, ele tem cláusulas... E o nome do Galhardo é espetacular, seria, né? Ele tem cláusulas que ele pode sair a qualquer momento. E já no ano passado, quando havia essa dúvida se o Jesus ficaria ou não depois do Mundial, o Flamengo já tinha essa ideia de sondar a situação do Galhardo. É que agora ele renovou o contrato com o River, seria, segundo o que eu apurei vindo da Argentina, muito difícil, muito mesmo, que ele saia do River. Vamos ouvir o que disse o Jesus ontem sobre o jogo para a Flá TV. Em primeiro lugar, parabéns à equipa do Flamengo, também ao nosso rival, ao Fluminense. Foi um rival muito competente que nos obrigou a jogar dentro dos nossos limites. É verdade que hoje faltou-nos alguma criatividade em ter o que é a nossa primeira linha, neste caso, ofensiva. Mas também mérito da equipa do Fluminense. O objetivo era sermos vencedores deste troféu. É o último troféu da época, não é? Faltava-nos este troféu e principalmente eu, que nunca ganhei nenhum estadual. Fizemos uns primeiros 45 minutos muito bons. Na segunda parte, os primeiros 15 minutos também. Mas depois o facto de nós estarmos em vantagem e sabermos que era mais importante
defender o objetivo era ser vencedor. Chegámos com um jogo mais pausado, mais controlado, para podermos sair daqui vencedores. E depois acabámos de fazer um golo, quando nós modificámos a equipa com a lesão do Rafinha, por acaso até as coisas correram melhor. Tem que melhorar, não é? A equipa ainda não conseguiu atingir os níveis do ano passado, nem pouco mais ou menos. Há jogadores que não estão, todos os nossos 4 avançados não estão ao nível do ano passado. O Arraesta, o Everton, o Gabi e o Bruno Henrique são 4 jogadores que ainda não estão ao nível, nem pouco mais ou menos daquilo que eles fizeram o ano passado. Agora cá, portanto, atrás, e cada vez somos uma equipa muito mais difícil de nos fazer um golo, cada vez defendemos melhor, cada vez a equipa sabe muito bem o que é que tem que fazer quando está na sua organização defensiva. E somos uma equipa que joga no limite do risco. Isto também há um desgaste muito grande dos atletas, mas hoje felizmente já vejo equipas do Brasil e inclusivamente o Fluminense hoje fez isso connosco. É um bom sinal, porque acho que isso é o futebol moderno. Como toda a gente sabe, não é? Porque vocês é que fazem estatística. Nós ainda não perdemos nenhum jogo no Maracanã. As decisões no Maracanã também têm sido, ao longo deste tempo que nós estamos aqui, com frequência. Temos ganho algumas, ou temos ganho a maioria. 6 títulos em praticamente 1 ano e poucos meses é uma coisa incrível. 1 ano e 1 mês desde que eu estou no Flamengo é uma coisa incrível. Agora, nós não temos muita falta dos nossos adeptos. O facto de não haver adeptos no jogo, para as equipas como o Flamengo, aquelas equipas que têm grandes torcedores, são as equipas que sentem mais, emocionalmente, psicologicamente. Essas equipas não são as mesmas, o Flamengo não é a mesma equipa quando tem 70 mil aqui dentro do Maracanã. Trabalhamos para isso e a equipa cada vez está mais consciente também do seu valor. A gente tem que lembrar que quem começou essa trajetória desse campeonato estadual foi o Sub-20 do Flamengo. Um trabalho do técnico Maurício Souza, do Noval, de todo mundo ali da base, em relação ao time profissional. Eu não sei se a maioria deles eu tenho certeza que é o primeiro título. Então é isso, acho que está de parabéns o técnico que entregou pra gente, que começou essa trajetória. E acabou com o Jorge Jesus, esse elenco maravilhoso. Semana conturbada, mas com um final feliz. O último título do ano, né? A gente não tem mais nada para conquistar nesse ano. Qualquer trajetória que a gente faça, ganhando ou perdendo os títulos, a gente não finaliza mais esse ano. Então, assim, estou muito feliz de ter ganho o último título do ano aqui, do Flamengo ter ganho o último título do ano. Parabéns aí para os 42 milhões de torcedores do Flamengo. Então manda aquele recado no Twitter, vamos todo mundo ter uma boa noite. Todo mundo ter uma boa noite e calma, fica tranquilo, que vida que segue. Muito feliz aqui de mais um título, que na verdade é o último título do ano, né? Afinal de contas, os próximos 3 campeonatos não vão estar disputando, só vão terminar no próximo ano, né? Então, muito feliz aqui de mais uma conquista. Parabéns a todos os rubro-negros que nos dão tanta força aí, eu acho que em especial, sempre lembrando aqui dos nossos sócios torcedores, que estão sempre aqui contribuindo. Muito importante a participação de vocês aí, nos ajudando a manter essa equipe tão importante aí, tão boa para o time. Na terra natal do Jorge Jesus, o Porto foi campeão ontem, por antecedência. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.